Querido irmão, querido amigo, há um personagem bíblico cujo nome é Abraão. Sempre que falamos desse personagem, sempre que ouvimos, imediatamente associamos este homem à fé. Por isso, Abraão é conhecido na história bíblica como o pai da fé. Existe um texto no livro de Gênesis, no capítulo 15, verso 6, que resume bastante a história de Abraão. Eu quero ler esse texto. Diz assim: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Esse mesmo texto, ele é usado no Novo Testamento, quando se fala aí a respeito de Abraão, este personagem tão importante na história bíblica. Nós temos uma definição a respeito de fé. O livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz que fé é a certeza de coisas que se esperam e fé é a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, é você acreditar naquilo que você não está enxergando, mas é você também ter a certeza de algo que, embora esteja no futuro, mas nós já cremos na realidade daquilo, nós já cremos que aquilo dali é algo muito próximo de nós. Em outras palavras, crermos que Deus está conosco nesta hora e, ao mesmo tempo, enxergarmos a Canaã celestial, essa promessa que nosso Deus fez para cada um de nós. Na experiência de Abraão, isso é uma realidade, isso foi muito marcante. Tiago, falando um pouco sobre a fé, ele diz que a fé que molda a vida do cristão, ela é vista em suas ações, ela é vista através do seu comportamento, através das suas escolhas. Bem, ainda sobre Abraão, o livro do Gênesis dedica aí um bom espaço a falar da história deste homem. Do capítulo 12 ao capítulo 25, ou seja, 13 capítulos, cerca de 27% deste livro é dedicado à história deste personagem. Ele nasce em Ur dos Caldeus, ele é chamado por Deus aos 75 anos, ele se torna pai de Isaque aos 100 anos, aos 120 anos ele é provado no Monte Moriá, e então aos 175 anos ele descansa, ele então termina ali a sua jornada nesta terra e aguarda então a breve volta do nosso Senhor Jesus. Bem, a respeito de toda a história deste herói da fé, este pai da fé, que lições podemos tirar, que lições podemos extrair para a nossa vida? Eu queria então pontuar algumas lições a respeito deste personagem, espalhadas ao longo da sua vida, espalhadas ao longo do relato que a palavra de Deus faz deste homem. Bem, se você observar o capítulo 11, o capítulo que antecede a história de Abraão, a história dele começa então no capítulo 12, mas se você olhar o capítulo 11, nós temos a narrativa da Torre de Babel. Esta história, ela apresenta a nós, a Torre de Babel, um cenário de descrença, de ceticismo, um cenário de confusão, um cenário onde o homem, não confiando nas promessas de Deus, de que não mais destruiria o mundo, ele decide então construir uma torre. Caso então, na sua concepção, houvesse um dilúvio, ele poderia estar a salvo. Sua intenção era evitar que fossem também dispersos, e fazer grande o seu nome por toda a terra. No centro da história da Torre de Babel, nós temos duas coisas significativas: independência e autossuficiência. Por isso, o nome Babel significa confusão. E um pouco depois, Babel dá origem à Babilônia,
e Babilônia significa então portal dos deuses. O que a gente aprende com tudo isso? Aprendemos que a fé verdadeira, ela se destaca em meio ao ceticismo. Por que isto? O escritor aqui, Moisés aqui, ao organizar a história de Abraão, ele coloca após a Torre de Babel, como que fazendo um contraste, como que fazendo uma comparação entre uma história e outra, ou seja, mostrando que num cenário de ceticismo, num cenário de descrença, num cenário onde há pouca fé, surge alguém com uma fé verdadeira. Você então pode trazer isso para os dias atuais. Nós estamos vivendo um tempo similar ao tempo daqueles que fizeram parte da história da Torre de Babel. Um cenário de ceticismo, um cenário de confusão, um cenário de autossuficiência, um cenário de independência de Deus. A humanidade tem estado confusa em relação a quem lhes provê todas as coisas. E é nesse contexto que você e eu somos chamados a exercer essa fé verdadeira, a vivermos para a glória de Deus, assim como Abraão, ele viveu e exerceu a sua fé. A segunda lição que gostaria de destacar essa manhã, ela está no capítulo 12, no verso 4. Ali é quando Deus, ele, depois de chamar a Abraão, depois de fazer ali um convite a este homem, chamá-lo, então nós encontramos a descrição de que Abraão, ele parte levando consigo Ló, mas ele parte conforme lhe ordenara o Senhor. Bem, alguns detalhes aqui para nós observarmos. Deus fala com Abraão aqui neste momento. Deus havia falado antes com Noé. Deus havia falado antes com Caim. Deus havia falado antes com os nossos primeiros pais após eles caírem. Mas Deus falou com eles quando eles ainda não haviam caído. Deus, ele vem falando com os seus filhos. Mas entre a história da Torre de Babel e a história de Abraão, há um hiato, né? Então o Senhor não está falando, ele parece ter ficado em silêncio, mas Deus continua atuando, Deus continua desenvolvendo os seus planos através da história. E a fala de Deus aqui para Abraão, ela incluiu três coisas. Primeiro, uma ordem para que ele pudesse deixar tudo. Imagine agora um homem com 75 anos, deixando o seu lugar de origem, deixando a sua família, deixando os seus amigos, reunindo as suas posses, reunindo aquilo que ele podia, reunindo a sua família. E este homem então sai, deixando para trás uma história e iniciando uma outra história. Este chamado, esta ordem de Deus também incluía deixar a independência, porque ali Abraão tinha condições de navegar, condições de viver, condições de ser independente. E agora Abraão, ele vai para um lugar que ele sequer sabia. Abraão, ele realmente parte para viver pela fé, e isto é deixar a independência. E outra coisa interessante é que Abraão parte em meio a pesares. Sabe quando você vai para um lugar que você não conhece, quando você vai para uma missão que você não sabe o que lhe espera? Isso às vezes pode nos gerar pesares, e talvez isso tenha acontecido também com Abraão. Bem, além de uma ordem, este chamado de Deus, a fala de Deus, incluía uma promessa: farei de você uma grande nação, de ti farei uma grande nação. E este chamado também incluía uma bênção: te abençoarei para que você seja uma bênção. Bem, o que a gente aprende aqui?
A fé verdadeira, ela se inicia com um chamado à obediência. Será que Deus hoje está chamando você para alguma coisa? Será que nesta manhã você está escutando o convite de Deus para que você possa ingressar em uma missão, para que você possa deixar tudo, para que você possa deixar a sua independência, para que você possa partir confiando no Senhor, confiando na promessa do Senhor e sabendo que Ele não apenas derramará a sua bênção sobre você, mas também usará você para ser bênção na vida de outras pessoas? Sabe, queridos, para toda fala de Deus, para toda fala divina, há sempre uma espera, e essa espera é uma resposta de obediência. O Senhor hoje, ao falar com você, Ele não espera algo diferente, Ele espera de você obediência, Ele espera de você uma entrega total. Em geral, nós desejamos receber primeiro as bênçãos de Deus e participar das promessas, mas sem participar ou sem obedecer às exigências que estão relacionadas com a mesma. Mas é o contrário. A vida daquele que tem fé, ela é marcada primeiro pela obediência, depois então pelo cumprimento das demais bênçãos ou demais questões relacionadas ao plano de Deus. A partir de então, na história de Abraão, Deus o guiaria a cada dia e ele nunca saberia com antecedência o que o futuro iria lhe trazer, porque o Senhor, embora mostrasse a ele, mas Abraão estava vivendo um dia de cada vez. E a pergunta hoje é: que respostas você tem dado aos chamados que Deus faz em sua vida? Você tenta controlar as coisas ou você se lança nos braços do Senhor Jesus e confia nele? Uma terceira lição na história desse personagem tem a ver com as suas quedas. Um herói da fé, ele também é passível de falhas. E Abraão, ele falhou quando mentiu. Por 2 vezes ele disse que Sara era sua irmã. Muito embora ela fosse sua meia-irmã por parte de pai, mas naquele momento Sara exercia o papel de esposa. Sara estava ali como sua companheira, como sua auxiliadora. Mas Abraão, por 2 vezes, tanto no capítulo 12, verso 13, quanto no capítulo 20, verso 2, ele sucumbiu à sugestão de sua mente, né, de dizer que Sara era sua irmã e não sua esposa. Um outro episódio onde Abraão também acaba falhando é quando ele sucumbe ali à sugestão de sua esposa, Sara, né, para que ele pudesse ter um filho, né, com Agar. E isso lhe trouxe muitos prejuízos, isso lhe trouxe muitas dores, muitos pesares, e ainda traz, né, para a história daqueles que vivem ali naquela região, para a história do povo de Israel e outros mais. Sabe, queridos, mas apesar de todos esses episódios de falha, e aqui vem uma lição muito importante: Deus não abandonou seu servo e trabalhou para que seu caráter fosse moldado. Assim é conosco hoje. Apesar de momentos em que a fé falha, Deus não nos abandona, Deus não deixa de estar conosco, Deus não deixa de ser misericordioso conosco, de exercer sua graça em nossa vida. Se você olhar esses momentos que Abraão acabou falhando, você vai perceber Deus usando até essa história e trabalhando nessas falhas para que o caráter de Abraão pudesse ser transformado e moldado para a glória do Senhor. E assim também é conosco, assim também é em nossa vida. Então, por isso, nós não podemos desistir. Se você falhou ontem, se você falhou algum tempo atrás, se você já falhou até essa manhã, não desista, não abaixe a cabeça, se agarre na graça do Senhor, na misericórdia do Senhor e siga em frente pelo poder de Deus para que Ele faça de você um vencedor. Uma quarta lição que podemos destacar na história deste homem tem a ver com o serviço desinteressado ao próximo. Ou seja, a fé verdadeira, ela se desenvolve no serviço
que fazemos de forma desinteressada aqueles que estão ao nosso redor. Veja alguns momentos em que Abraão ele vive isso. Quando, lá no capítulo 13, né, verso 8 e 9, naquele episódio ali dos pastores, e então eles chegam à conclusão, Ló e Abraão chegam à conclusão de que eles precisavam se separar, e Abraão então, mesmo sendo o mais velho, mesmo tendo direito, mesmo sabendo também da promessa de Deus para ele, né, ele deixa que Ló pudesse escolher, e então ele diz assim, se você for para a direita, eu irei para a esquerda, né? Aprendemos aqui que Abraão foi humilde e pacificador. Abraão mostrou generosidade de espírito e nobreza de pensamentos. E isso é algo bonito, é algo que demonstra serviço desinteressado pelo próximo, demonstra abrir mão do egoísmo, abrir mão do orgulho, abrir mão até mesmo das vaidades pessoais. Você tem feito isso na sua vida? Você tem cuidado daqueles que estão ao seu redor? Uma outra questão que mostra isso é quando Abraão recebe os anjos em sua casa, capítulo 18, ali, verso 1 a 5, depois do nascimento de Ismael, né? 13 anos após o nascimento de Ismael, Abraão então estava sentado em sua casa, num momento assim de grande calor do dia, e ele vê ao longe vindo aqueles viajantes, e ele pensa que eram pessoas comuns, mas ele corre até lá, recebe aqueles homens, dá a eles alimento, dá a eles aquilo que eles necessitavam para refazer as suas forças, e sem que Abraão soubesse, ele estava hospedando anjos em sua casa, e ele estava vivendo essa experiência porque serviu aquelas pessoas serviu aqueles anjos, né, sem saber, de forma desinteressada. Uma terceira experiência que destaca também o serviço desinteressado é quando Abraão intercede por Sodoma e Gomorra. Ainda no capítulo 18, verso 23 aí de Gênesis, nós temos a experiência deste homem intercedendo por aquelas pessoas que viviam em Sodoma, que estavam afastadas do Senhor, e ele intercede, ele vai até as últimas possibilidades para que Deus então pudesse ser misericordioso com aquele povo. A preocupação pessoal de Abraão com os outros é um dos sublimes traços do caráter que este homem possuiu. Abraão foi movido não apenas por sua preocupação com Ló, que morava em Sodoma, mas ainda por um profundo senso de compaixão para com os habitantes daquela cidade, daquelas cidades ali, né? Veja, queridos, Deus também espera isso de nós. Quantas vezes nós somos chamados a lutar em oração por pessoas que estão completamente entregues ao pecado, completamente longes da presença do Senhor, distantes do nosso Deus. Nós somos chamados a interceder por essas pessoas, a interceder por aqueles que exatamente estão vivendo distante do nosso Pai. Bem, uma outra lição, agora a quinta lição da história, da vida deste personagem, ela está no capítulo 14 ali, do verso 18 em diante. É quando Abraão, ele recebe a notícia de que por causa de um conflito entre 5 reis e 4 reis, né? Então é levado cativo seu sobrinho Ló com a família, é levado também os seus pertences e é levado cativos as cidades, os moradores das cidades perdedoras, né? Você pode ler essa história com calma no capítulo 14. Quando Abraão recebe essa informação, ele reúne 318 servos que haviam crescido em sua casa, viviam ali, e ele então forma um exército bastante forte para aqueles dias e parte, né, no encalço daqueles reis vencedores. E então ele consegue libertar não apenas o seu sobrinho, mas todos os prisioneiros, e ele traz de volta os pertences, e ele devolve aquilo que pertencia aos prisioneiros,
e ele agora fica também com aquilo que não pertencia aos prisioneiros. E então, quando Abraão está retornando, ele é recebido por Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque, um sacerdote e rei, vai até Abraão, vai até este homem de Deus, e agora então Melquisedeque abençoa Abraão. Observe, essa bênção está no verso 19 e 20 do capítulo 14, diz assim: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Sabe, queridos, Melquisedeque, ele era um representante de Deus naquele momento. A sua fala lembra a Abraão que a bênção de Deus sobre sua vida, a bênção que vinha sobre a vida de Abraão, essa bênção, ela era oriunda de Deus. Essa fala também lembra que Deus é o legítimo possuidor dos céus e da terra, e que este mesmo Deus havia dado essa vitória a Abraão. Sabe, queridos, a reação de Abraão depois de ouvir tudo isto foi devolver a Melquisedeque o dízimo do que havia obtido da parte dos reis vencidos, ou seja, do lucro. Ao dar o dízimo dos despojos tirados do inimigo, Abraão estava reconhecendo o sacerdócio de Melquisedeque, e mais do que isto, Abraão estava reconhecendo que Deus é o legítimo dono de todas as coisas, de todas as suas propriedades. Sabe, queridos, assim como Abraão, quando hoje nós devolvemos o dízimo aos representantes de Deus, a sua igreja, a casa do tesouro, nós também estamos reconhecendo que Deus é o proprietário da nossa vida, do nosso coração, é o proprietário de tudo e é aquele que nos abençoa. Então, a fé verdadeira, ela nos leva ao reconhecimento de que o Senhor é o legítimo proprietário de tudo e de todas as coisas. Eu quero destacar ainda duas últimas lições. Uma no capítulo 21, verso 1 e 2, onde acontece ali o nascimento de Isaque. Abraão esperou 25 anos pelo nascimento de Isaque. Abraão, então, com 100 anos, pôde receber a bênção de ter no colo esse filho, Filho com Sara. Nós vemos aqui que a fé verdadeira, ela amadurece no contexto da espera. Ou seja, é no contexto da espera que Deus nos lembra que Ele é soberano, que Ele está no controle de tudo. A espera também serve para nos purificar do sensacionalismo e das emoções desequilibradas. A espera coloca tudo em seus devidos lugares, esclarecendo aquilo que pode também ser esclarecido. E um outro detalhe da espera, Essa espera que Abraão teve aí nesses 25 anos. A fé, a espera, ela serve para moldar não apenas o nosso caráter e purificar a nossa fé, mas ela também serve para moldar o caráter daqueles que estão junto de nós, daqueles que estão ao nosso redor. Isso aconteceu na experiência de Sara. Deus, enquanto estava trabalhando com Abraão nesses 25 anos, trabalhava também com Sara, trabalhava também com a esposa de Abraão. E a última lição, então, está no capítulo 22, quando Deus pede a este herói da fé que sacrificasse o seu único filho, único no sentido de ser o único referente à promessa que Deus havia feito a Abraão. 45 anos havia se passado desde que Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus. Abraão agora com 120 anos é provado por Deus. Havia, queridos, pelo menos 17 anos que Deus havia falado com Abraão, desde a última vez, isso registrado no cenário bíblico. E agora Deus então fala com Abraão e pede a ele que entregue o seu filho. Sabe, queridos, Abraão marcha até o lugar onde deveria fazer o sacrifício. Abraão leva seu filho, Abraão leva a lenha. Abraão coloca seu filho sobre o altar. Abraão prepara tudo para sacrificar seu filho. Antes
de preparar tudo aquilo, Abraão havia sacrificado Isaque em sua mente, em seu coração, e ele tinha fé no Deus que ressuscita mortos. Sabe, queridos, depois então que Deus vê ali Abraão erguendo o cutelo, fala a ele, branda a ele, e então Abraão vê um animalzinho, e Abraão então toma aquele animal e o sacrifica no lugar de seu filho. Após isto, o Senhor fala com Abraão no verso 15, 16, 17 e 18 do capítulo 22, e renova com ele a sua aliança. Ou seja, todas as vezes que nós somos provados por Deus e permanecemos fiéis, o Senhor, Ele renova a sua aliança conosco. Por quê? Porque a fé verdadeira, ela é marcada pela contínua prontidão em fazer a vontade do Senhor. Ou seja, não é fazer a vontade do Senhor apenas no momento da vida, mas é fazer a vontade do Senhor a cada passo, a cada instante, a cada experiência, a cada momento que nós estamos caminhando, que nós estamos andando com o Senhor. Sabe, queridos, a história de Abraão termina quando ele morre ali com 175 anos. Mas a sua história, ela é definida por alguém que andou lado a lado com Deus, por alguém que cresceu espiritualmente e amadureceu a sua fé. A pergunta hoje, essa manhã, o apelo hoje, essa manhã, é para que nós possamos também ter esta mesma fé, vivermos em obediência ao Senhor, caminharmos ao lado do Senhor, e ainda que haja falhas, não abaixarmos a nossa cabeça, nós continuarmos junto do nosso Deus. Eu quero deixar este apelo com você em nome de Jesus, para que você tenha isso na sua vida, tenha essa verdadeira fé. E quero encerrar convidando você para orar ao nosso Deus rapidamente. Feche seus olhos aonde você estiver e vamos falar com Deus. Querido Pai, ajude-nos a termos esta fé verdadeira em nosso coração. Ajude-nos a andarmos na Tua presença. Ajude-nos, ó Deus, a sermos fiéis e caminharmos ao lado do Senhor. Por favor, em nome de Jesus. Amém.